Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês novamente, em continuidade ao nosso primeiro bloco, né? Eu apresentei para vocês a fase processual, em que, né, a peça processual cabível são os memoriais, o fundamento da peça, nós também fizemos a leitura, está lá constante do artigo 403, parágrafo 3º. Indiquei para vocês que o fundamento de absolvição consta do artigo 386 do Código de Processo Penal e fizemos a leitura do nosso enunciado, partindo nesse segundo bloco para a resolução da peça prático-profissional para a realização efetiva da questão. Bem, alguns pontos no enunciado nos chamaram a atenção, nós já conversamos sobre isso, eu gostaria que vocês sempre grifassem esses pontos que nos chamaram ali a atenção. Bem, em especial, nós temos que marcar ali a comarca, né? Temos ali a comarca de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Então, gostaria que lá no enunciado vocês grifassem essa informação relativa ao local, né? Relativa ali à identificação para nos ajudar no endereçamento da nossa peça. Algumas coisas também chamaram a atenção, em especial o fato de não ter sido o réu intimado acerca da primeira audiência, né? Nós também grifamos essa informação no enunciado. Outro ponto também, que nós mencionamos ao final do último bloco, foi o fato de não ter se verificado o início dos atos executórios. Lembramos lá do conceito de intercrimes e percebemos que, muito embora houvesse a intenção, muito embora houvesse o planejamento do cometimento do crime de estupro por laudo, artigo 213 do Código Penal, não houve ali necessariamente o início dos atos executórios. Tá? O fato dele ter se deslocado ao encontro da vítima, com a vontade livre e consciente de atingir o resultado, não caracteriza o início da elementar do verbo constranger, constante lá do artigo 213, que nos traz a ideia de obrigar. Constranger no direito penal não é de ficar com vergonha, é constranger de obrigar. Percebemos também que Lauro, em juízo, ele ratifica as informações, né, ele confirma as informações ali a respeito da denúncia, isso também é um fato relevante. Percebemos que a identidade da vítima não foi confirmada, né? A identidade da vítima ela não foi confirmada, perdão, a idade, né? No que tange ali a idade da vítima, não foi comprovado que ela era ali menor, né, de 18 anos, à época dos fatos. E, enfim, com essas informações, nós também percebemos, né, que o delito ficou longe, inclusive, né, sendo que ele nem sequer iniciou os atos executórios, o delito ficou longe de se consumar. Observamos também circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, posto que no próprio enunciado se expressou que juntou-se ali, né, a CAC, a certidão de antecedentes criminais dele, sem nenhuma anotação. Ou seja, ele é réu primário, ostenta bons antecedentes e não paira contra ele nenhuma circunstância negativa para fins de eventual aplicação da pena privativa de liberdade. E aí a nossa peça a gente precisa dividir ela em fatos, direito e pedido. Bem, a respeito dos fatos, nós temos aqui um enunciado bem extenso, então a gente vai precisar pormenorizar para que fique constando as informações principais desse enunciado, né? Mas também que não fique demasiadamente extenso, a gente tem que trabalhar isso, porque vocês têm que ter atenção ao tempo de prova. Mas vamos lá, vamos começar a nossa peça. Então, a nossa peça ela começa, assim como as outras, pelo endereçamento. Nós precisamos indicar com qual autoridade nós estamos falando. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Campos, Rio de Janeiro. Como esse processo já está em curso, nós já temos uma numeração para esse processo. Você vai saltar ali umas 3 linhas, colocar altos números, você não vai inventar,
qualquer número de processo, vai saltar ali mais umas 5 linhas e a gente vai começar. Como esse processo, repito, já está em regular fluxo, não há necessidade da gente qualificar a parte, qualificar lá o réu, Lauro. Então, a gente vai começar a nossa peça, Lauro, né, devidamente qualificado, vem tributando respeito e acatamento perante a elevada presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º, é muito importante fazer a menção ao artigo 403, parágrafo 3º, ao fundamento da peça, apresentar tempestivamente. A ideia de tempestividade eu já mencionei, já ensinei a vocês, que indica que a peça está o quê? Dentro do prazo, muito embora saibamos que os memoriais finais, né, são aí de prazo de natureza imprópria. Então, se o advogado, porventura, ficar com esse processo por mais de 5 dias ali, o que há de consequência é que, eventualmente, o juiz pode, né, determinar uma eventual remessa à Ordem dos Advogados do Brasil para providências administrativas, mas não há ali qualquer consequência relacionada à liberdade ou ao julgamento desse réu. Ele não pode ir a julgamento sem o direito de defesa. Então, eventualmente, mesmo que essa peça venha fora do prazo, ele não pode sofrer prejuízo, mas não é o que nós vamos fazer aqui. A nossa peça está tempestiva, então a gente consta lá, tempestivamente, né, apresentar memoriais finais ou alegações finais na forma de memoriais, o que faz pelos fundamentos de fato e direito a seguir delineados. Então, perceba, um ponto muito importante, repito, o artigo previsional da peça, artigo 403, parágrafo 3º. O verbo que traz para nós o link da peça é o apresentar. Nós já conversamos em outra oportunidade que o interpor ele é direcionado para a via recursal, né? O embargo de declaração, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é uma oposição. Então, o sujeito vai opor o embargo de declaração. Como a gente está falando aqui de uma peça de memoriais finais, o verbo ideal é apresentar alegações finais na forma de memoriais, que faz pelos fundamentos de fato e direito a seguir expostos. E aí a gente começa com os nossos fatos. Vai trazer lá para nós a ideia de que em 3 de outubro de 2016, mais ou menos, como consta do enunciado mesmo, na cidade de Campos, no estado de Rio de Janeiro, Lauro, que, segundo narrou a denúncia, era obcecado por Maria, estagiária que trabalhava próximo ao seu local de trabalho, decidiu cometer, em face dessa, o crime de estupro. Percebam que eu já estou começando a mesclar, eu estou lendo aqui o enunciado com vocês, mas eu já estou começando a tirar alguns elementos para ficar mais fácil a redação, para vocês não perderem tanto tempo discriminando os fatos. Então, confiante de sua decisão, resolveu, né, adquirir uma arma de fogo de uso permitido, considerando que, inclusive, tinha autorização e registrou a arma, tornando-a regular. Precisando de alguém, né, precisando que alguém lhe substituísse, no seu local de trabalho, contou a intenção criminosa para José, seu melhor amigo, para que este o substituísse no momento, né, da ação delitiva. Informou ainda que havia comprado uma arma para ameaçar Maria a ter com ele conjunção carnal, mas que não tinha atentado, não tinha o dolo de atentar contra a integridade física da vítima. Então, quando Lauro saía de casa, né, foi abordado por policiais a partir da denúncia de seu então amigo José. E nesse momento em que ele foi abordado pelos policiais, ele foi preso em flagrante delito, né, em sede policial. A Maria, assustada, afirmou que sempre foi tratada de uma forma estranha por ele, né, e que tinha ali 17 anos, que queria vê-lo processado. Eu gostaria que vocês constassem, desse bastante ênfase aí, a ideia de que ela não confirmou documentalmente a sua identidade. Tá? Então, após receber os autos, o Ministério Público ofertou denúncia em face de Lauro, como em curso às iras do artigo 213, parágrafo 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, combinado ainda com o agravante previsto no 61, inciso 2º, a linha F. A gente está falando aqui da agravante relacionada às relações de coabitação, relações domésticas de coabitação. Tá?
e, eventualmente, quando ouvida em juízo, a vítima Maria, de 17 anos, asseverou, né, que havia esquecido seu documento. Nesse aspecto, é muito importante constar nos fatos que o réu Lauro sequer foi intimado da audiência, e, muito embora o advogado tenha protestado, o juízo deu sequência regular ao ato e ouviu as partes, né, as testemunhas ali, sem a presença de Lauro. Então, na segunda testemunha, o Lauro, no interrogatório, confessa, né, confirma os termos da exordial e ainda que foi juntado, isso é importante, folha de antecedentes criminais sem nenhuma anotação. A defesa foi intimada em 4 de setembro de 2018, nós vamos contar ali 5 dias, tá? Se esses 5 dias caírem, eventualmente, como nós já vimos, em um final de semana ou em um feriado, nós temos a prorrogação para o dia útil subsequente. Como salvo melhor juízo aqui, a contagem do prazo vai iniciar na quarta, a gente tem quarta como primeiro dia, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, o nosso prazo vai ser na segunda-feira subsequente, perfeito? Então, explanados os fatos, a gente entra efetivamente no direito. E lá no direito, em preliminar, nós precisamos levantar uma nulidade. Então, compulsando detidamente os autos, né? Você vai narrar isso lá, excelência, compulsando detidamente os autos, percebe-se que o réu não fora o quê? Intimado para a presença ou para a realização de ato processual, qual seja audiência de instrução. Pelo exposto, com fundamento no artigo 564, inciso 4º do Código de Processo Penal, bem como no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, a nulidade do feito, posto o notável, o grosseiro cerceamento do direito de defesa. Então, nós temos aí uma preliminar de nulidade. Em sequência, logo abaixo, a gente passa a enfrentar o mérito. Então, excelência, quanto ao mérito, a absolvição é medida que se impõe, notadamente quando se observa que Lauro não realizou qualquer ato executório. Essa é a nossa tese principal. E lá no artigo 386, inciso 3º, nós temos a possibilidade de absolvição com base na atipicidade da conduta. A mera cogitação não implica em tipicidade de conduta. O fato dele ter adquirido uma arma, tendo autorização para tanto e registrando essa arma, tornando-a legal, também não faz a incidência da lei penal. Então, percebam que o fundamento da absolvição, por não ter Lauro iniciado qualquer ato executório, se dá com fundamento no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, uma vez que não houve constrangimento, qualquer constrangimento da vítima, ou seja, a vítima não foi obrigada a qualquer coisa, muito menos a ter relação sexual com ele, como ele ali narrou que pretendia. Nós temos que criar um tópico dentro também do direito, trazendo a ideia da subsidiariedade. O que é subsidiariedade? Ora, se não acolherem esses requerimentos anteriores, a exemplo, né, da preliminar de nulidade, bem como o de absolvição, se não forem esses argumentos acolhidos, e se porventura o juiz entender pela condenação, nós temos ali algumas considerações para fazer, em especial no que tange a ideia da idade da vítima, que não foi confirmada, nós precisamos afastar a qualificadora prevista no parágrafo 1º do artigo 213, posto que a menor idade da vítima não foi o quê? Não foi comprovada, não foi confirmada, nem mesmo em audiência. Além disso, a pena base deve se manter no mínimo, porque lá dentro do artigo 59 do Código Penal, nós não temos ali nenhuma circunstância judicial a pairar em desfavor do réu. Além disso, lá no artigo 61, inciso 2º, a linha F, como apontado pelo Ministério Público, não há qualquer presunção de relação de coabitação ou de violência familiar envolvendo o réu e a vítima. Pelo exposto, também deve ser afastada essa agravante. Não bastasse, temos também a noção de que a causa
de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso 2º, quer dizer, pelo crime tentado, ela deve incidir no seu patamar máximo, 2/3, posto que, como já mencionado, o delito sequer se iniciou, então ele estava bem longe de ser ali consumado. E tendo em vista a primariedade do agente e o fato de ele ostentar bons antecedentes, conforme as certidões judiciais carreadas, deixam expresso que ele deve ser agraciado com um regime sempre mais benéfico ao rigor do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B e C do Código Penal. Encerramos a nossa questão de mérito e entramos efetivamente nos pedidos. E aí a gente vai seguir a ordem de tudo isso que a gente mencionou. Então, diante do exposto, o réu, com respeito a acatamento, requer o nosso primeiro pedido, pelo que eu me lembro, foi a respeito da nulidade. Então, preliminarmente, que seja declarada a nulidade processual desde a primeira audiência, com fundamento no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. No segundo momento, quanto ao mérito, seja o réu absolvido, com fundamento no 386, inciso 3º, posto que não verificado o início, de qualquer ato executório. Nosso terceiro pedido, alternativamente, seja afastada a qualificadora prevista ao artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, porque não se ficou comprovada a real idade da vítima, não se tem documento hábil a provar a real idade da vítima. Seja fixada a pena mínima, reconhecendo-se ainda a atenuante da confissão, artigo 65, inciso 3º, e afastando-se também a agravante prevista no artigo 61, inciso 2º, a linha F, uma vez que não há qualquer relação de coabitação ou de contexto doméstico ou familiar envolvendo o réu e a vítima. E, por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto, face à inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072, da Lei de Crimes Hediondos. Perfeito, pessoal? Temos em que pede deferimento, data advogado OAB. Bacana? Tranquilo? Espero que tenham compreendido. Tenho certeza que vão ter facilidade para resolver mais essa peça. Um ótimo restante de semana para vocês. Essa semana está mais curtinha. E semana que vem a gente se vê novamente. Um abraço e fiquem com Deus.